Este podcast integra as ações do projeto Danças de Bolso, contemplado pela 18ª edição do Programa para a Valorização de Iniciativas Culturais do Município de São Paulo, o VAI. Olá, seja muito bem-vindo ao terceiro episódio dessa temporada do Danças de Bolso. Eu sou a Iris Hanna. E eu, a Fernanda Conde. Somos parte integrante da Dois Rumos Companhia de Dança. Uma companhia que tem muito amor pelas danças de salão, mas que também promove debates sobre a sociedade atual e a própria dança de salão. Porque nem só de amor vive esse mundão, né? Nós aqui, neste podcast, também propomos aprofundamentos em diversas temáticas que permeiam o universo do salão, ou pelo menos, enquanto os 8 episódios deste podcast permitirem. Mas se você caiu aqui de paraquedas, fica tranquilo que já temos outros 2 episódios explicando direitinho o que é o projeto, quais serão os caminhos aqui traçados e como nós, bailarinos e bailarinas a dois rumos, nos relacionamos com ele. Por isso, te convidamos a ouvi-los e entender um pouquinho mais do Danças de Bolso. Por ora, é importante saber que este é o diário de bordo de um projeto artístico em dança. E projetos são feitos por pessoas, certo? Então, neste episódio, vamos continuar explorando o mundo dessas pessoas, adentrando em suas subjetividades, acessando algumas das suas memórias, sonhos, dores e intimidades. E continuando nessa missão, no terceiro episódio da série, trazemos aqui 2 mulheres fortes, intensas e dançantes, Kelly Polly e Amanda Mota. Podemos arriscar dizer que nossas protagonistas de hoje tiveram uma criação embasada em estruturas bem tradicionais e, com o passar da vida, foram descobrindo novas maneiras de se relacionar com o mundo, e a arte tendo forte influência em cada uma delas. E para entender como isso as atravessa até agora, é necessário dar um salto no passado e mergulhar mais fundo nos modus operantes de suas relações familiares e intercâmbios culturais. Vamos juntas ouvir um pouco mais delas? Olá, eu sou a Kelly Polly, como todos me conhecem, mas meu nome completo é Kelly Cristina Quaglio Polly. Eu sou uma mulher branca, magra, corpo padrão, tenho 37 anos, nasci e me criei em algumas cidades do interior de São Paulo e carrego comigo também essa história do interior, né, da minha história. Eu sou a filha mais velha de filhos mais velhos, então por isso eu conheci os meus avós e convivi com eles por muito tempo da minha vida, até a minha vida adulta. Inclusive tenho 2 deles vivos até hoje. Minha mãe se chama Rita de Cássia e meu pai é Aparecido, nomes de santos. A minha irmã se chama Ana Clara e meu irmão Rodrigo, e eu também sou tia da Lorena e do Luca. A minha família é constituída de pessoas brancas, com grande influência das tradições italianas, trazidas pelos meus tataravós e toda a minha ancestralidade aí, imigrante. E isso é muito presente na comida, nas relações, nos costumes e na religião. Eu sou Amanda Mota, eu sou uma mulher branca, magra, dos cabelos castanhos e cacheados. E mais recentemente, notando alguns fios grisalhos começando a crescer. Aproximadamente uns 5 anos eles começaram a aparecer. Desde o nascimento da minha filha, Alice. Eu sou mãe solo dessa menina maravilhosa e sou libriana, sou sorridente na maior parte do tempo e sou filha de pais nordestinos. Meu pai é de Pernambuco e a minha mãe de São Luís do Maranhão, e isso teve forte influência na minha vida porque desde muito cedo eu tive a oportunidade de morar nessas cidades. Então, com mais ou menos 4 anos, eu morei com os meus avós, em Caxias, na verdade, que é do interior do Maranhão. E dos 12 aos 15, eu morei em Recife, em Olinda, mais precisamente. Com o meu pai, depois de uma escolha com certeza muito difícil da minha mãe. Eu sou a filha caçula de 3 filhos que meus pais tiveram juntos e de 10 filhos, somando o total de filhos do meu pai. De filhas, talvez,
dos 10 filhos que ele teve, somos 9 mulheres e um homem. Amanda e Kelly seguem nos contando sobre suas histórias de vida, da infância, de seus deslocamentos, das realidades que as cercavam e de como tudo isso as atravessou e as conduziu para a arte. Morar em Recife, em Olinda, foi muito importante para o meu caminho, apesar de, na época, não ter sido uma escolha minha, né? Como eu disse, a minha mãe, que também é mãe solo, de 3, ela teve que fazer essa escolha em determinado momento da vida dela, por não dar conta mesmo de 3 filhos numa capital, né? Ela tinha vindo para São Paulo, nós 3 fomos criados aqui, e ela, em determinado momento, teve que fazer essa escolha porque precisava de ajuda e não tinha a ajuda do meu pai, e a ajuda que ele ofereceu foi que a gente fosse morar lá com ele. Então fui morar lá e nesse período eu conheci o teatro, que foi uma descoberta incrível para mim, que sempre fui uma menina tímida e que me redescobri numa nova cidade, com novos amigos, com outra cultura, e tive acesso então a essa riqueza que é a cultura popular do Pernambuco, que é encantadora e que até hoje me cativa muito. Fiz teatro numa companhia que funcionava dentro de um centro de cultura lá de Olinda, então era gratuito, e através do teatro eu tive uma bolsa de estudos também para a escola onde eu estudei esse período em que eu morei lá. E quando eu completei 15 anos, a minha mãe me chamou de volta para morar com ela em São Paulo. E eu voltei. E a realidade de São Paulo já foi completamente diferente, porque quando eu voltei ela já tinha me matriculado numa escola para estudar à noite, porque eu já ia começar a minha vida profissional. Então ela mesma se encarregou também de conseguir um emprego para mim, e era tudo muito funcional. Eu trabalhava em frente à minha casa e eu estudava na mesma rua. Então eu fazia tudo andando, assim, foi um facilitador por um lado, né? Porque eu tinha 15 anos na época. E então comecei a trabalhar e aí fiquei sem tempo, né? Como a maioria das pessoas que moram aqui na capital. Não tinha mais tempo para o teatro. Então me afastei e comecei a me conectar com outras coisas que já faziam parte, né, da minha experiência de vida. Então eu me reaproximei de amigos da infância e comecei a sair para alguns lugares, e um dos lugares que eles frequentavam muito era o Remeleixo, que era uma casa de forró. É uma casa de forró aqui de São Paulo, super tradicional. E eu me lembro de começar a aprender a dançar a 2, porque até então eu dançava, né, de outras formas, mas sempre no ambiente familiar. E aí comecei a dançar a 2, na balada mesmo, aprendendo com os amigos, e gostei muito e não saí mais da dança. Mas até então, assim, sempre de uma forma informal, né? Eu só fui procurar uma escola de dança mesmo depois que eu terminei a faculdade. Eu fui uma criança que aproveitou muitas coisas. Eu brinquei na rua, tive contato com a natureza, ia para sítio, vivi na beira do rio, conheci muitas coisas legais, assim, convivi com as crianças da rua, as crianças brincavam dentro de casa, a gente brincava na rua. Eu tive contato com algumas coisas extras, assim, na minha educação. Tive aulas de piano, musicalização. Minha mãe sempre prezou por esse lugar da gente se desenvolver em outras áreas. Morei em lugares seguros. Tive a presença da minha mãe em casa até os meus 13 anos. Minha mãe era dona de casa, né? Trabalhava em casa. Então a gente teve esse convívio direto com ela por muito tempo. Eu sempre estudei em escola pública, me formei através de um projeto do governo, a Escola da Família. Fiz pedagogia, que não era um curso que eu queria fazer, que eu fui um tanto tendenciada a fazer por conta da profissão, né, de ter uma profissão. Mas hoje em dia é a minha razão, assim, a educação para mim, ela é muito importante. Eu atuo dentro da educação e para mim isso é muito relevante. Então, em certa maneira, agradeço minha mãe, né, por esse incentivo aí que ela me deu. Me formei com 21 anos. E com 22 eu já estava num trabalho público, eu passei num concurso público e fui dar aulas em São Paulo. E fui para um lugar que eu não conhecia, né? Não tinha família, não tinha amigos. E foi uma experiência muito,
muito incrível, assim, porque me libertou foi me libertando de várias coisas ao longo dos tempos. Vivi com pessoas que não eram do meu círculo, então eu tive contato com outras experiências, com outras histórias, e pude conhecer um pouco mais a diversidade da vida, né? Fora essa realidade que eu vivia aqui no interior. Nessa época, quando eu cheguei em São Paulo, eu fui morar no centro de São Paulo, morava ali no bairro de Santa Cecília e andava muito a pé. Morava em Santa Cecília e trabalhava na Moca. E então, passeando ali pelo centro, conheci a Galeria Olido, vi o pessoal dançando ali e comecei a fazer aulas de dança de salão lá. Então, fazia aulas de dança de salão, ia aos bailes que tinham de forró, de samba rock, e fui me embrenhando na dança de salão nesse campo do lazer. Em 2009, 2008, na verdade, eu soube que ia ter abrir o curso de dança, técnico em dança na ETEC de Artes. E aí eu me inscrevi em 2009, passei, e lá fui eu fazer o curso, né? Foi uma descoberta incrível, porque eu tinha muito preconceito com alguns estilos de dança, e foi ali que eu pude ampliar a minha visão em relação às modalidades, né? E também começar a minha carreira em dança de salão. No meu último ano de formação, na verdade, no meu penúltimo semestre, eu conheci a professora Carla Lazázera. Ela estava voltando de um campeonato no Equador, estava falando sobre o campeonato lá, e a gente falou, vamos, professora, abre uma turma aqui, né? Vamos fazer um grupo de competidores aqui na ETEC. Ela falou, vamos. Uma semana depois eu já tinha um parceiro, e um mês depois eu estava competindo, a minha primeira competição. Daí eu não parei mais, né? Então eu comecei na dança esportiva como atleta, depois eu fui migrando para a parte de gestão, então ajudava nos campeonatos, organizar campeonato. Eu fui secretária-geral da Organização Brasileira de Dança Esportiva. Passei também por técnica, fui técnica de alguns casais, fiz figurinos. E aí, ao longo do tempo, a dança esportiva também foi me cansando, né? Era um lugar que já não me contemplava, que já me tinha muito cansaço, porque me doava demais. E aí foi quando eu recebi o convite do Carlos da Fê para entrarem na companhia Dois Rumos, né? Como produção, fiz produção de palco. E ali eu comecei a fazer alguns ensaios e aí eu fui retornando, assim, pro meu eixo, né? De quem eu sou, qual era a minha dança, descobrindo um pouco mais sobre mim dentro dessa dança e fazendo com que a dança de salão tivesse mais sentido no meu corpo. E daí eu fui construindo outras relações, né? Criando consciência, entendendo meu papel ali naquele lugar. E tô até hoje, né? Aqui com vocês, muito feliz de ocupar esse espaço e de conhecer tanta gente incrível. Amanda tem um ponto bem em comum com Kelly. A realização do seu curso superior também foi fruto de uma escolha não sua, mas da sua mãe. Ela nos conta como foi viver esse desvio de trajeto e o que a trouxe de volta para a dança, inclusive até chegar aqui na Dois Rumos. E a faculdade que eu fiz foi na área de comunicação, mas não foi exatamente a faculdade que eu queria. A minha mãe, na época, não concordou que eu cursasse artes cênicas. E eu acabei optando por comunicação social, mais especificamente publicidade e propaganda. E depois que eu terminei a faculdade, que eu voltei a ter algum tempo livre, eu falei, vou dançar. Como eu não conhecia nada de universo de escola de dança, eu achei que eu precisava ter um par para fazer aula de danças A2, de dança de salão. Então eu fui procurar uma dança que eu pudesse fazer sozinha, porque eu não tinha um par. E fui para a dança do ventre. Comecei lá na Lucimara Lima, uma escola de dança que me abraçou por muito tempo. Fiz parte de um grupo de dança onde a gente se apresentava nas apresentações e dentro dessa escola também tinha aula de dança de salão e o professor me chamou para fazer algumas aulas e aí não teve... Eu me apaixonei pela dança de salão ao ponto de largar a dança do ventre e me dedicar só à dança de salão, porque eu comecei com um ritmo, depois eu queria fazer outro, e mais um, e aí quando eu vi, eu já estava tirando as aulas de dança do ventre, e foi quando eu resolvi ser bolsista numa escola de dança, a Daphne Macruz. Comecei lá em 2010, agradeço muito por esse trajeto, porque foi na Daphne que eu comecei a minha preparação para me tornar profissional de dança. Ela fazia um treinamento na escola para pessoas que estavam interessadas em dar aula, e ela quem me deu a primeira oportunidade
dentro da sala de aula para eu conduzir uma turma. E depois disso, então eu segui trabalhando com a dança, ora paralelamente, né, com o meu outro trabalho dentro da minha área de formação, até que em 2016 eu resolvi fazer um intercâmbio e fui morar em Lisboa. E a dança foi muito mais forte para mim do que os outros trabalhos. As coisas começaram a acontecer de uma forma muito natural. Eu descobri, depois de 3 meses que eu tinha saído do Brasil, eu descobri que eu tinha saído daqui grávida. E aí que tudo mudou. Eu resolvi voltar para o Brasil e conheci um outro caminho da dança depois que a minha filha nasceu, que é uma dança específica para mães com bebês. Eu me formei como professora da dança materna. Nesse meio do caminho, eu tive uma experiência de abrir uma escola de dança também, dentro da minha experiência com o pé descalço. E em 2021, fui convidada para participar da Dois Rumos. E, resumidamente, esse é um pedacinho da minha trajetória na dança e na vida. É comum que algumas mulheres, dentro da sociedade patriarcal em que vivemos, sejam condicionadas a seguir caminhos que talvez jamais escolheriam percorrer, como ser mãe ou sonhar com um casamento, por exemplo. Muita coisa já mudou e tivemos alguns avanços, mas esse modo de operar, pautado em costumes machistas e misóginos, ainda afetam uma parcela das mulheres, assim como afetou a construção social de Kelly e Amanda, na qual ambas foram induzidas a tomar escolhas que andavam em desencontro com suas vontades. E como será que esse tipo de educação e vivência as cobraram num outro estágio da vida? Vamos ouvir o que elas têm a dizer sobre isso. A minha criação sempre foi muito pautada no que a sociedade impõe como o correto. O caminho que a mulher precisa fazer, com algumas modificações para o século em que vivemos, mas ainda assim muito amarrada a coisas como saber cozinhar, saber arrumar uma casa, cuidar do seu marido. Então eu ouvi isso muitas vezes durante a minha criação, que se mesclava um pouco com você precisa ser independente financeiramente, você tem que ter uma profissão. Então, não existia muito uma escolha. É quase como se já existisse um caminho a ser seguido. E aí, eu fui seguindo esse caminho por muito tempo. Eu só me dei conta da importância, né, de tomar as rédeas, assim, e de assumir mesmo essas escolhas e esses caminhos quando eu me tornei a responsável pela casa, né? Quando eu me tornei mãe mais ainda, né? E aí mudou esse papel, né? Então eu já não tinha mais esse acompanhamento, essa direção, essa pessoa que guiasse, né, o meu caminho, e eu me tornei a pessoa que precisava guiar. Por muito tempo tive muitas escolhas impostas a mim, né? De ter que estudar, de ter que me profissionalizar em algo, de ter que fazer tal coisa, de estar em tal lugar e, tipo, não, mas eu quero agora que você volte, né? Quando eu passei no concurso público, as pessoas da minha família não me perguntavam: ela está gostando de lá? Como é que estão as coisas? Não, elas perguntavam pra mim quando é que eu ia voltar, quando é que eu ia estar aqui de novo. Então, sempre era um lugar para beneficiar e para favorecer a vontade do outro. Nunca era um lugar para mim, né? De perguntar, você tá gostando, né? Minimamente, né? Como é que tá a sua vida lá? Hoje, olhando para minha história e dentro do meu solo também, venho percebendo isso, como a escuta é necessária em vários lugares, né? Da nossa vida. E aí a gente vai pra dança, por exemplo, né? Qual é o papel que é evidenciado? É o papel de quem fala, não de quem escuta, né? É o papel do condutor, que tá ali sempre falando o tempo inteiro. E a conduzida tá só ali parada, esperando que algo aconteça. E aí tem um pouco disso, né? Teve sempre alguém me dizendo o que eu precisava fazer, como eu precisava agir, como eu precisava caminhar. E como isso me trouxe alguns danos.
Porque a partir do momento que eu aprendo que alguém vai me dizer o que fazer o tempo inteiro, ou em boa parte do tempo, eu não crio ferramentas para me colocar, para me impor nas situações, para dizer o que eu quero ou o que eu não quero. Será que essas condições impostas a algumas mulheres se limitam apenas ao espaço cotidiano ou podem ser carregadas para dentro das danças de salão também? Você já parou para pensar sobre isso? Qual é o papel da mulher na dança de salão e seus porquês, seus motivos? Perguntamos a Paola Vasconcelos, doutora e pesquisadora das danças A2, como foi esse processo de domesticação do corpo feminino e como ele se traduz no salão. Ao longo da história, os processos de domesticação dos corpos femininos, eles vão sendo atravessados por inúmeras práticas coletivas e individuais, né, que vão regendo, instaurando esse lugar de inferioridade perante o masculino, né? Especialmente dentro de um regime patriarcal, onde esse homem branco ele é o centro, todos os outros corpos passam a ser inferiores a eles, inclusive a natureza, digamos assim. Ao longo da história, desde a implementação do capitalismo, foi necessário que se controlasse, né, esses corpos que sempre também de algum modo resistiram, né? A gente sabe que existem várias resistências dentro desse processo de domesticação, né, em relação aos corpos femininos, por exemplo, as bruxas, a esposa desobediente, né? Várias figuras que ao longo da história foram resistindo ao processo de serem subjugadas apenas ao masculino, mas que também, por inúmeras questões, vão sendo apagadas e a gente não tem, às vezes, acesso, porque a norma fica sendo reinstaurada constantemente, né, através dessas práticas, que dentro disso, né, por exemplo, as leis, o discurso médico, a mídia, a cultura, tudo isso é uma forma de instaurar esse processo de docilização desses corpos, né? Ao longo da história a gente sabe que, por exemplo, o discurso cientificista foi utilizado para auxiliar nesse processo de colocar as mulheres, principalmente nesse caso, né, dentro do recorte, as mulheres brancas, né, como apenas do lar. À medida que se usava discursos como as mulheres não teriam a capacidade física, a força, né, usando desse recorte da ciência, trazendo esses dados para que isso justificasse esse lugar da mulher em casa. Pensando de que se instaurar esses processos de docilização é necessário que haja, né, alguma prática, seja ela performativa, através da linguagem, né, ou da ação, uma das práticas que constrói também esse lugar de docilização, se a gente for parar para pensar, é a dança de salão, dentro do aspecto cultural, dentro do aspecto de uma manifestação cultural. A dança de salão, dentro desse viés hegemônico, né, onde o homem é que conduz a mulher, instaura esse papel de dama como algo subjugado a essa figura masculina, que está ali a serviço dela, né, que está ali, que precisa do masculino para poder dançar, que não pode se colocar num lugar de oposição, né, que não pode recusar uma dança, que tem que estar o tempo inteiro sendo agradável e compreensível, né, vai instaurando uma passividade que se instaura a partir dessa relação de alguém a qual é conduzida e apenas escuta e tenta reagir da melhor maneira possível, né, então está a serviço daquela condução masculina, e isso também transborda, né, porque como a gente está falando, a prática da dança de salão não está só no viés do mover, né, isso transborda para uma conduta moral e social que esse papel tá ali circundando, né, de questões que esse corpo vai ter que reagir. Isso vai transbordar para uma praticante de dança de salão, digamos assim, essa experiência da dança que se dá através do sensível e do estético, ela vai refletir na vida dessa pessoa, porque esse corpo é o mesmo corpo, né, que está no salão de dança, é o corpo que está reagindo às outras situações da vida. Então, é sim, se a gente parar para pensar, uma prática que corrobora para esse lugar de subordinação do corpo feminino. Paula traz muito brevemente o assunto aqui, lembrando que existem nuances e aprofundamentos. Por isso, indicamos veementemente a leitura de seus artigos e teses. Corre lá para o blog dela no paulavasconcelos.wordpress.com. O link do site também está aqui na descrição do podcast. No entanto, Amanda e Kelly relatam aqui também como foram suas experiências enquanto, entre aspas, damas,
ilustrando o que Paola leva em sua pesquisa. Quando eu comecei a dançar, antes até de entrar para uma escola de dança, eu ouvia muito que eu só precisava me deixar levar. Ah, só vem, só deixa eu te conduzir. E por muito tempo eu segui dessa forma, dançando intuitivamente, assim, deixando a coisa acontecer. E às vezes incomodada com o que estava acontecendo na dança, mas nesse lugar de, não, tá aqui, deve ser assim mesmo, né? Porque é só deixar. Então a gente vai deixando. E aí eu comecei a fazer aula para entender um pouco mais, né? Para me aproximar de outros ritmos. E comecei a estudar depois também já na intenção, já com um olhar profissional também, né? E aí voltou para esse lugar do deixa acontecer naturalmente, né? Então era um espaço onde eu inicialmente me sentia quase como uma meditação, assim, eu não precisava pensar em nada, porque senão era quase como se eu estivesse atrapalhando, né? Eu já ouvi coisas assim como a dama possuída, acelerada, então assim, eu não podia demonstrar muito outros caminhos que... Sabe quando a música tá tocando e você conhece muito aquela música e você sabe que vai ter uma paradinha ali ou que vai ter mudar a nuance da música e você quer muito aproveitar aquilo na dança, mas o condutor tá ouvindo outra coisa. E aí você simplesmente perdeu aquele lance que você queria muito curtir. Então isso começou a me incomodar um pouco. Tem um livro da dança esportiva, né, dos sílabos, que são os passos. Então, se eu quisesse aprender a minha sequência, né, os passos que eu executaria, era só pegar o livro, estudar e fazer. Então, nesse quesito da técnica, eu não estava extremamente subordinada a um homem. Mas na construção em si, sim. Né? Então, num campeonato, eu não poderia dançar sozinha. Eu precisava de um cara para dançar comigo. As competições entre mesmo gênero surgiram há 2, 3 anos atrás. Lá em 2010, não tinha possibilidade de dançar com outra mulher. Então, existia, para mim, dentro da dança esportiva, condições, na verdade, de que eram daquela maneira que as coisas precisavam ser feitas. E nesse lugar de que é assim que tem que ser feito, este é o papel que você vai cumprir, mesmo que eu não ficasse esperando, né, não tivesse meu lugar de espera, eu estava ainda condicionada a outras situações, de ter um parceiro, de ter uma roupa deslumbrante, senão eu não competia, eu não era vista, não ia ser vista, e de ter que ter muito mais funções do que o meu parceiro dentro da dança. Vale aqui um adendo. O lugar ocupado pela mulher branca, tanto na sociedade quanto na dança de salão, é diferente em relação ao lugar de mulheres não brancas. Ou seja, ainda que mulheres não sejam estimuladas a terem autonomia nas danças a dois, a mulher branca acumula privilégios, provindos do racismo ao qual nossa sociedade foi e é submetida ao longo dos tempos, que torna seu aprendizado e ascensão bem mais rápido. Privilégios estes que Amanda e Kelly também usufruem enquanto mulheres brancas, e que hoje conseguem enxergar e colocar em pauta. Melhor deixar elas falarem. Começar a dançar foi muito fácil para mim. Eu já vinha desse contexto do é só se deixar levar, né? E aí era muito fácil porque eu tava sempre na pista. E eu me lembro até dos meus primeiros forrós, assim, eu tinha uma amiga que conduzia muito bem. E era quase que uma isca a gente começar a dançar juntas, porque na sequência já vinha alguém separar 2 condutores para cada um dançar com uma. A gente não podia dançar junto. E às vezes eu gostava muito mais de dançar com ela do que alguns condutores. A gente fazia uma brincadeira na época que era como se a gente estivesse se apresentando para a pista. Então a gente chegava, a pista estava vazia, a gente dançava e dali a gente não parava mais. Era uma música atrás da outra até o final, até cansar. Se eu cansasse, eu tinha que sair mesmo e tomar uma água para poder parar de dançar. Então, isso em vários ambientes da dança de salão, na balada, no baile, de vários ritmos diferentes. Eu tive essa facilidade e hoje eu encaro como
esse privilégio mesmo do corpo padrão, né? Da mulher branca, nova, magra, solteira, né? Então, todos esses requisitos era como um check ali na minha listinha e facilitou para que eu conhecesse pessoas, para que eu fosse convidada para dançar, para que eu fosse chamada para os eventos. Era muito agradável estar no baile, né? Porque você se sentia assim, né, num ambiente assim onde você chama atenção até, né, de alguma forma, mesmo que no começo, mesmo aprendendo, né, que você ainda não tá segura dos passos, que você não tem tanta confiança, então, mesmo assim, eu tava lá marcando presença. E quando eu fui evoluindo um pouco mais na dança, isso ainda ficou mais ainda. Aí vem o lugar do holofote também, né? Desde quando comecei na dança de salão, sempre dancei. Chegava nos lugares, era chamada para dançar. Quando não era chamada, eu chamava e as pessoas aceitavam dançar comigo. Então, eu sempre escolhi o quanto eu dançaria. Se eu chegasse num baile, eu estivesse sentada porque eu tava cansada mesmo que não queria dançar. Não porque eu tava esperando ser chamada para dançar. Por ter um corpo padrão, ser uma mulher branca, jovem, agora não tão jovem, mas ainda jovem, magra, tenho os meus privilégios, né? Sou uma pessoa que é vista no salão. E se eu ainda for com uma roupa decotada, mais ainda. Então, ter um corpo padrão me proporciona não parar de dançar. A filósofa Valesca Zanello usa uma metáfora interessante para explicar as preferências masculinas na escolha de suas parceiras, que chamou de prateleira do amor. Essa prateleira, usando de suas próprias palavras, abre aspas, é marcada por uma desigualdade profunda, estrutural, por um ideal estético que foi construído no começo do século passado, branco, magro, loiro e jovem. Quanto mais distante disso, pior o lugar na prateleira. Fecha aspas. Na dança de salão, isso não ocorre diferente, pois quanto mais perto se chegar do ideal branco, cis, heteronormativo, mais oportunidade e mais escolhida por um homem a mulher será. Amanda conhece bem o que é ocupar um lugar privilegiado na prateleira de desejos do salão, mas, hoje, também sabe o que é perder à frente da vitrine, pois tornou-se mãe. E mães, além das mulheres pretas, gordas, trans, por exemplo, são bastante invisibilizadas. Vamos ouvir seu relato. E aí eu senti essa mudança muito drástica, assim, dessa invisibilidade também. Porque eu passei a não ser mais convidada para os eventos. As pessoas me esqueceram, assim. E às vezes até os amigos mesmo, aquela turminha que ia sempre pro baile, não chamava mais. Porque, né, a Amanda tem uma filha agora, imagina que ela vai no baile, ela tem mais o que fazer. Então eu passei a não ser mais convidada para sair. E quando eu conseguia uma brechinha de tempo onde eu conseguia ir pro baile, primeiro que vinham todos esses questionamentos de onde está sua filha, se tá tudo bem, com quem ela ficou. E aí depois eu me sentia assim, deixada de lado mesmo. As pessoas já não chamavam mais, porque eu já não tinha mais o holofote, né? Já não era mais da companhia, quanto tempo ela deve estar sem dançar, já deve estar meio enferrujada, já nem deve mais dançar bem. E aí fui sendo deixada de lado até abrir a escola. Aí abri a escola, voltei a ser vista, no lugar da guerreira também, né? Porque muitas vezes eu tava lá no baile com a minha filha junto, tentando dançar quando dava, limpando banheiro, servindo café, trocando galão de água, tipo... Fazia tudo, então era um lugar também de novo, não era o lugar que eu queria estar, né? Além de Amanda, Vitória Alves, bailarina da Dois Rumos e professora de dança de salão, é uma mulher negra e também mãe solo. Traz aqui seu ponto de vista em relação ao assunto. Olá, sou Vitória, também conhecida como Sorriso. Quem me conhece sabe o porquê. Sou praticante da dança de salão há 14 anos e professora há 12. Então, logo no meu início, mesmo sendo uma mulher magra, de corpo curvilíneo, quando eu comecei a ir para os bailes, eu nunca fui a preferida, a primeira a ser escolhida para dançar, né? Sou uma mulher negra, alta, tenho 1,75 m de altura, tenho braços e pernas longos. Então, eu sou da estatura de muitos homens e, se bobear, eu não era maior que muitos deles ali, né?
Então eu passei por vários momentos, várias situações em que ficava sem dançar. Eu, como conduzida, nossa, passava horas ali esperando o meu momento. Isso por não ser o modelo padrão dos bailes. Então, por várias razões, e entre elas essa razão, esse motivo, eu comecei a conduzir. Conduzindo, eu conseguia colocar em prática uma dança mais confortável, uma dança que eu gostava, eu conseguia me divertir muito mais. E eu também conseguia dançar com outras mulheres que também passavam pelas mesmas situações. Elas passavam a noite inteira ali esperando algum homem chamá-la para dançar e não chamavam. Então a gente conseguia se divertir aí à noite. Quando eu me tornei mãe, o acesso aos bailes tradicionais, se é assim que eu posso chamá-lo, ele não me fazia falta. Eu não senti falta deles porque eu nunca me senti pertencente àquele lugar. Eu não era padrão, né? Então, para mim não fez falta. Então, eu senti a necessidade de um lugar que eu pudesse praticar a minha dança. Senti a necessidade de que eu pudesse estar com a minha filha, que as pessoas pudessem dançar comigo, com ela, conosco. E a dança de salão contemporânea, ela veio para abrir esses caminhos. Ela acolhe as pessoas que não estão dentro desse padrão dos bailes aí tradicionais, que são tão maléficos. Mas e aí? O que fazemos depois da descoberta que nós, mulheres, não ocupamos lugares iguais? E mesmo que as opressões sejam diferentes, nunca teremos as mesmas vantagens que os homens. Será que existe saída? Será que podemos mudar? Será que o patriarcado vai sempre imperar? Nossas convidadas mostram alguns caminhos possíveis em direção a essas mudanças. Quando eu me vi do outro lado da dança, né, que é o lado que não dança, que veio esse incômodo, né, a minha primeira reação foi querer me afastar, querer mesmo estar em outro ambiente. Mas as lembranças que eu construí na dança também foram muito fortes, né? E estavam presentes em muitos momentos da minha vida. Ao mesmo tempo que eu queria desistir de tudo isso aqui não é mais pra mim, né? Eu vou procurar outra coisa que me divirta, outro lugar que eu me sinta bem. Eu falei, não, peraí. É quase como se eu fosse correr dos meus problemas, né? Botar para baixo do tapete, então eu não ia resolver e eu ia só me afastar. Então eu comecei a procurar um outro caminho. Falei, gente, não é possível, né, que seja sempre assim. Quer dizer, então, que eu tenho que parar de dançar? É isso mesmo? Então, um primeiro caminho foi me conectar com as pessoas que estavam vivendo a mesma coisa, né, com outras mães, com outras mulheres. Mas ainda assim, né, era um ambiente diferente, é gostoso também. E é muito bom poder estar com a minha filha em ambientes que eu me sinta bem, que tenha música, que tenha movimento, que tenha dança, que tenham pessoas acolhedoras por perto, né? Isso é incrível. Mas me fazia falta também o ambiente do baile, o ambiente da sala de aula. E aí eu comecei a buscar por profissionais que dialogassem minimamente, né, com essas coisas que eu buscava, assim, com esse entendimento de corpos diferentes, de realidades diferentes. Eu já conhecia Dois Rumos e aí veio esse convite incrível, né, de participar da companhia e foi quando a luz dos olhos me mentira. Foi quando retomei o meu amor pela dança de salão, porque eu comecei a enxergar outros caminhos e a ver que existem pessoas que estão buscando também essas melhorias, essas quebras de tradicionalismos esquisitos que ainda existem dentro da dança de salão. Então podemos ser poucos ainda, mas a gente está se juntando. Ter um ensino diferenciado da dança de salão que contemple entender os corpos que estão ali aprendendo em ambas as funções são importantes, que todos os corpos podem dançar, que todos os corpos têm as suas necessidades específicas e a gente precisa olhar para essas necessidades, porque vão ter pessoas que vão conseguir dançar mais rápido, outras mais lento,
né? Então, quando a gente vai entendendo isso na nossa forma de aprender, a gente vai levando esse comportamento para as outras esferas. Então, para um baile, para um outro espaço de dança, e aí a gente vai refletindo esses comportamentos em outras esferas da nossa vida. Entender que eu sou uma mulher privilegiada dentro da dança de salão também me traz responsabilidades em relação ao que eu vou fazer com isso. Então eu vou continuar sendo uma mulher que tem todos esses privilégios e que vai continuar só tendo privilégios? Vai continuar perpetuando violências com outras mulheres? Não, né? E aí pensar, eu pelo menos penso em estratégias de como subverter essa lógica. Estar num baile e olhar para o baile e ver quantas mulheres estão paradas esperando para serem chamadas para dançar e convidá-las para dançar. Estar num espaço que tenha crianças e chamar as crianças para estar junto, para brincar com as crianças e possibilitar que as mães, os pais possam dançar tranquilamente. Ter ações que façam com que essas inconsistências ali, né, possam ser diluídas. Eu sei que elas ainda vão existir, mas dentro do meu papel aqui de pessoa que enxerga essas coisas, o que eu vou fazer para que elas se minimizem? E aí, nesse caminho que cruzou com o da Dois Rumos, essa proposta de fazer um solo, quase fugi de novo. Porque é muito forte ainda pra mim essa ideia de que eu preciso do par. Então, tem sido um caminho além da possibilidade tão importante que é falar sobre a maternidade para pessoas que não vivem isso, tá sendo uma possibilidade incrível de eu me reconhecer como profissional e de validar que eu tenho as minhas preferências, de que eu consigo fazer sozinha, de que a minha dança tem o meu jeito, né, a minha característica, e que isso torna o caminho da dança de salão, na verdade que isso abre um caminho da dança de salão que eu não enxergava antes, assim. E que era um receio lá atrás, quando eu fui escolher a minha faculdade, ou quando eu estava na dúvida de fazer a transição de carreira ou não, que era isso, com o que eu vou trabalhar? Quer dizer que eu vou ficar, então, a vida inteira dentro da sala de aula e não minimizando esse trabalho, porque é muito importante, sim, mas eu não conseguia enxergar outros horizontes de como eu queria transmitir tudo de bom e de gostoso que a dança trazia para mim. Queria que isso chegasse a mais pessoas. Mas a quais pessoas, né? Eu ia conseguir que esse recado fosse dado só dentro da sala de aula. Olhar para a dança hoje e enxergar tantas possibilidades de abraçar e de acolher e de mudar essa visão que existe hoje é um caminho que me interessa muito. A gente viu que falar, conversar, discutir sobre nossa história e nosso lugar social é fundamental para que possamos compreender não só onde estão nossos desconfortos e angústias, mas o que podemos fazer para saná-los. E a arte pode potencializar nossas vozes. Amanda e Kelly, assim como os outros bailarinos da Dois Rumos, estão nesse exato momento, o de emergir seus discursos, botar para fora o que está engasgado. E nesse último bloco desse episódio, a gente conhece um pouco do que está rolando no processo criativo de seus trabalhos solos em videodança. Bora ouvir das meninas como vem sendo isso e de onde partem suas pesquisas? Meu desejo partiu de uma necessidade de organizar coisas que eu estava vivendo, né? No início da pandemia, eu precisei retornar para casa. Eu já tinha tido um evento bem complicado no fim de 2019, né? Com a minha separação, me divorciei, mudei de casa. Então, eu ainda estava me recuperando desse evento, né? Dessa condição que eu tinha vivido. E aí veio a pandemia no início de 2020 e eu voltei para casa da minha mãe. E aí foi um desafio muito grande, porque era um lugar de se entender como filha, mas também como uma pessoa adulta,
que tem as suas vontades, que tem o seu tempo, que tem as suas coisas para fazer, e eu não me sentia respeitada dentro da minha individualidade, nesse retorno. Então eu vivi muitos conflitos nesse lugar, e o que me fez ir elaborando algumas coisas foi dançar. Em 2020 eu já tinha começado a elaborar um solo, até coloquei ele no mundo já, né? E aí quando veio o convite do Danças de Bolso, me peguei ainda nesse lugar, né, de pensar, de me colocar nessa condição e de ainda não ter coisas elaboradas. E agora com o tempo, né, e organizando melhor esse solo e continuar essa trajetória e entendendo até coisas além do que me faziam esse desconforto, né, que me traziam um desconforto. Quando foi proposto o solo, a criação de um solo, a primeira coisa que me veio na cabeça foi a maternidade, porque desde que eu me tornei mãe, é um assunto que atravessa o meu dia a dia, o meu trabalho, as minhas emoções, as minhas paixões. Então, eu não tive dúvida sobre o tema, mas foi difícil me focar num assunto específico, porque a maternidade para mim envolve muita coisa, muitas questões, umas super gostosas de serem tratadas e outras muito desafiadoras. Então, aos poucos eu fui construindo esse caminho para entender o ponto específico que eu queria abordar dentro do solo. Falar sobre a maternidade é uma pesquisa diária, né? Eu vivo a maternidade e eu trabalho com mães e bebês. Essa observação eu já fazia, não com tanta consciência, mas desde que eu comecei a me aprofundar na escolha, né, do tema para esse solo, eu comecei a observar mais o movimento e não só o sentimento, porque até então o que eu tinha era sentimento. E colocar isso no corpo era uma dificuldade para mim. Então eu comecei a observar os meus momentos de brincadeira com a minha filha, os meus momentos de cuidado mesmo, né, da parte mais prática mesmo da maternidade, os meus momentos sem ela, os meus momentos sobrecarregada, os meus momentos de trabalho com ela, sem ela, as outras mães do meu círculo de amizade e também do meu trabalho, e isso tem sido a minha fonte de pesquisa principal. Desde que a minha filha nasceu, eu venho pesquisando muito sobre a maternidade para poder desenvolver um trabalho de maior qualidade dentro da dança materna. Então eu sempre participei muito de eventos que envolvessem, né, mães e bebês, e isso me trouxe um repertório de outras profissionais que me ajudaram e que seguem comigo, né, nessa pesquisa corporal. A minha pesquisa do solo envolve entender essas relações hierárquicas que as famílias têm, né? Essas relações de poder que elas nos colocam, como a gente faz para, com respeito, né, em relação ao outro, também se colocar. Então, a minha pesquisa parte desse lugar de entender as minhas relações familiares, como os meus pais, né, se constituíram através dos seus avós e dos meus bisavós, enfim, e de como romper ciclos de violência que não fazem mais sentido para mim, por exemplo, né, de coisas que eu sou muito grata ao que vivi, que aprendi, mas que não fazem sentido para a Kelly de hoje. Então, a minha pesquisa vem desse lugar de compreender quais são essas violências, de entender esses pontos e de passar por eles e criar novas possibilidades, tanto para mim, mas para outras pessoas. A minha construção do solo, ela vem de um lugar de escrita, relatar as coisas que eu sinto, né? Então, eu tenho um caderno, um diário de emoções e de vivências que eu fui fazendo ao longo desse tempo. E nesse período também eu comecei a bordar, porque eu convivo com a minha avó, né? E minha avó é uma pessoa das artes manuais, e para encontrar uma ponte com ela dentro desse cuidado, né? Minha avó está com Alzheimer, e uma maneira que eu encontrei para estar na presença com ela no tempo que a gente tem juntas foi bordar. E aí eu comecei a bordar também algumas coisas, bordar palavras, bordar cenas, materializar movimento no bordado. E do bordado veio também uma metáfora que eu tenho para mim mesma, que é desatar nós, né? Eu me imagino assim, minha cabeça tá sempre com muitos nós, e aí esse momento de parar
e ir separando esse novelo, e ir desmanchando esse nó, organizando esse fio para poder enrolar ele novamente e construir uma nova coisa. Trazer uma pesquisa para o corpo parece uma tarefa enigmática, mas nossas protagonistas de hoje nos ajudam a desvendar esses mistérios. Para mim, os materiais que eu tenho escolhido para o meu solo também se relacionam com estados corporais que eu estou tentando trazer para a minha cena. Então, por exemplo, o uso dos elásticos. Elásticos são materiais que dão uma flexibilidade, mas eles também trazem limitação. Então, como é lidar com a relação com o elástico, né? E que corpo que eu vou construindo a partir dessa relação com esse objeto? Que dança que eu tenho no meu corpo que é mais orgânica e que talvez me traga para um estado de liberdade, né? Que é a oposição a essa ação que eu faço com os elásticos. Então, eu tenho pensado muito no Zouk, que é uma dança que me promove muita libertação corporal, que me faz mover o meu quadril, que me faz mover os meus braços. Então, eu trago referências do Zouk, da musicalidade do Zouk, para dentro dessa cena também. Tenho usado como pesquisa da dança de salão a movimentação do Zouk e os materiais para trazer estados de corpo para dentro da minha cena, do meu próprio corpo. Trazer isso para o corpo, como eu disse, foi desafiador para mim, porque principalmente por se tratar de dança, porque a dança, na minha história, sempre teve um papel de diversão, de lazer, de entretenimento, era o meu refúgio mesmo, é para onde eu costumo ir quando a minha cabeça tá muito cheia, quando eu tô precisando aliviar algum estresse, então era um lugar de boas sensações. E a maternidade nem sempre tem boas sensações. Então, para mim, o mais trabalhoso está sendo colocar no corpo, através da dança, uma sensação mais pesada, um desconforto, uma emoção mais forte e às vezes até negativa. Está sendo um processo desafiador porque a dança nunca teve esse peso para mim. Então, eu venho tentando descobrir isso através dessas observações também de movimento, né? Como o meu corpo fica quando eu preciso tomar uma decisão que envolve a minha vida e a vida da minha filha. Como é que fica o meu estado quando eu me sinto sobrecarregada? Como o meu corpo reage quando eu tenho algum desafio na educação ou no dia a dia com a minha filha. Então é isso que eu tô tentando colocar no corpo através da dança. Recentemente, nós, intérpretes criadores do Danças de Bolso, tivemos a oportunidade de compartilhar experimentos oriundos de provocações do nosso ensaiador Carlos Araújo e dos nossos próprios processos investigativos, com todo o elenco da companhia. Foi um dia mega importante para o avanço dos trabalhos solos. Amanda e Kelly relatam um pouco dessa etapa de compartilhamento no projeto. A experiência de compartilhar um pedacinho do meu solo com a companhia, ela engrandeceu muito o que eu queria trazer com o solo. Eu tive alguns insights muito preciosos e ter experimentado a dança com tecido foi também reconfortante, no sentido de poder materializar o que estava na minha cabeça, porque para mim a maternidade ela tem múltiplas características e a mulher acaba tendo que desenvolver muitas habilidades para poder lidar com a maternidade. E o tecido me proporcionou essa sensação visual mesmo, de transformação, de multiplicação e até de coisas inusitadas ali que eu consegui ir revelando durante a apresentação. E o feedback depois, né, da apresentação, o feedback das outras pessoas que assistiram foi muito importante para eu entender um ponto que me incomodava. Por conta dessa questão de trazer sentimentos nem sempre positivos, eu fiquei preocupada em não mostrar só o lado leve da maternidade, porque existem muitas coisas difíceis também. E então era um incômodo que eu tinha, mas que depois, de certa forma, pelos feedbacks que eu tive, eu entendi que essa é a minha forma de maternar e que não existe um certo ou errado dentro
da maternidade, que mesmo com as dificuldades diárias, o meu jeito de lidar com as coisas tende a ser mais positivo, no sentido de encontrar caminhos, de ajudar pessoas, de buscar rede de apoio, e isso faz total sentido com o meu trabalho e com como eu levo a minha vida. Então, depois de receber os feedbacks, a leveza não me incomodou mais. No meu primeiro compartilhamento do solo, eu construí uma cena em que eu colocava vários elásticos, né? A ponta dos elásticos estavam com as pessoas da companhia, com os integrantes, e a outra ponta se ligava a mim. E eu ia colocando esses elásticos no meu pé, me movimentando com esses elásticos, até chegando o momento que eu tento fugir daquele lugar, né? Eu tento escapar. E aí eu não consigo, porque existe uma escolha, né? Eu fiz um combinado e as pessoas que estavam segurando a ponta do elástico tinham uma escolha de, em algum momento que elas quisessem, elas soltavam. Foi bem interessante essa performance. Eu acredito que tenha sido muito mais que um experimento, né? Ela foi uma performance porque ela contou com a ajuda do grupo, né, para ser construída. E era um lugar que eu não sabia para onde ia, porque até o momento eu tive uma ideia, mas ela se concretizou ali naquele momento, né? E foi muito interessante e muito potente para mim, porque se conectou com esse lugar do querer fugir e ter alguém que te segura, ter alguém que tá ali escolhendo quando é que você pode ir ou não. Então também me trouxe uma atenção e uma verdade para isso que eu também vivo, né? Então, é meio que uma constatação daquilo que eu já estava pensando, das coisas que eu vivo, acontecendo ali com aquele material. Mas e nesse momento? Como andam as criações da videodança? Hoje, no dia de hoje, inclusive, estou elaborando o meu roteiro de gravação. Já tenho esquematizado o que eu quero fazer, algumas cenas. E aí, tô materializando agora, né? Organizando num roteiro, colocando locação, a cena, descrevendo a cena, enquadramento, pra também ver se vai ser possível as coisas que eu tô imaginando na minha cabeça, né? Então, já fiz alguns experimentos, a gente já trocou com o grupo. Tenho algumas coisas escritas, coisas que eu gravei. E agora eu tô na fase do roteiro mesmo, de organizar. E próxima fase é também construir figurino, já pensar mais ou menos na trilha para poder fazer a contratação do músico e já gravar. Essa é a minha primeira experiência com uma videodança, principalmente com uma dança individual, uma dança solo. E elaborar um roteiro tem me trazido vários ensinamentos muito importantes para a minha trajetória na dança, mas a maternidade mais uma vez atravessa o meu caminho com a complexidade de descobrir espaços de tempo onde eu consigo pesquisar, estudar e realmente, sabe, me debruçar assim em tudo que eu quero trazer e executar. Porque na minha cabeça existe um caminho, mas é muito diferente quando a gente põe no papel, quando a gente vai efetivamente gravar. Então hoje sinto essa dificuldade e eu tenho buscado caminhos para abrir esses espaços, que são importantes para mim também como profissional. O desenvolvimento do meu solo, ele é vivo, né? Então, é como se eu fosse construindo junto com o que eu tô vivendo, assim. O tema é muito presente para mim ainda. Então, encontrar esses espaços ainda é uma dificuldade para mim. Mesmo a minha filha já com 5 anos, são 5 anos em que eu pesquiso exatamente isso. Como é que eu posso conseguir trabalhar, me desenvolver profissionalmente, sendo mãe solo e tendo que dar conta de tantas outras coisas? Nem sempre o processo de elaboração artístico é tranquilo. Na realidade, costuma ser mais enrolado e complexo que o recomendável. Por isso, também precisamos de certa paciência e uma dose de coragem com alguns processos. Por fim, Kelly e Amanda abrem suas intimidades e compartilham os desafios e também as conquistas dessa empreitada que é conduzir um trabalho autoral em dança. O meu maior desafio
é poder falar das coisas que eu vivo sem magoar outras pessoas e entender de onde vem o meu desconforto, entender de onde vem as minhas mágoas e de onde vem as minhas violências, sem acusar alguém diretamente, né? Porque faz parte de um sistema, né? A minha educação faz parte do sistema que eu vivo. Então, meu desafio é esse, encontrar poética para dizer o que eu quero dizer de uma forma tranquila, de certa maneira. Minha maior conquista é estar fazendo isso, assim, é ver que é possível, que as coisas que eu já venho pesquisando desde 2020, né, com o meu primeiro solo, as minhas pesquisas com o audiovisual já estão, sabe, se desenvolvendo, e eu fico muito feliz de estar à frente, sabe, de ter bagagem para construir esse solo com mais consistência e com aquilo que eu quero dizer, com os elementos que eu quero dizer, com mais qualidade, assim. Não qualidade no sentido de ser bom ou ruim, mas de ter mais elementos e referências para aquilo que eu quero, né? Mais consistência. Eu acho que o meu desafio e minha conquista são os mesmos, porque o meu maior desafio é dançar sozinha, porque eu não tenho não tinha essa experiência, essa vivência corporal mesmo. Eu sempre fui da dança de salão e eu não tenho, apesar de ter iniciado na dança do ventre, eu dançava em grupo, eu não dançava sozinha. Então, trazer também um elemento para a dança foi uma forma de eu me sentir um pouco mais segura, porque mesmo depois de eu começar a trabalhar com mães e bebês, eu dançava com a minha filha, eu não estava sozinha. E a maternidade me traz muito isso. Esses dias eu falei essa frase para uma amiga e isso mexeu muito comigo. Depois que a minha filha nasceu, eu nunca mais vou estar sozinha. E isso... Ai, só um minuto. Da mesma forma que essa frase soa de uma forma muito bonita e poética, ela também é muito desafiadora, porque mesmo quando eu danço sozinha, mesmo nas poucas vezes que eu tenho a oportunidade de fazer uma aula ou de estar em um baile dançando sozinha, ela tá na minha cabeça o tempo inteiro, no meu coração com certeza, mas na minha cabeça no sentido de preocupação mesmo, de saber onde ela tá, se ela tá sendo bem cuidada, se tá tudo bem com ela. Então mesmo nos meus momentos sozinha, eu não tô completamente só. E desenvolver uma dança solo me trouxe essa dificuldade do que fazer, né, com o meu corpo, que até então era acostumado a ser conduzido o tempo inteiro numa dança. Então, desde a pandemia, e principalmente depois que eu entrei na Dois Rumos, eu comecei a explorar um pouco dessa dança individual e de entender como é a minha dança. Então o solo trouxe esse grande desafio que, além de ser explorar a minha dança, é mostrar isso para outras pessoas e de uma forma tão grandiosa, né? Que é através de um trabalho que vai ser divulgado de várias formas. E aí por isso eu digo que também é minha maior conquista, porque eu me sinto muito feliz de estar nesse lugar, assim, e muito realizada de me entender como... Meu Deus! De me entender como uma profissional completa, de que eu consigo mostrar a minha dança, de que eu consigo exercer um papel dentro da dança, mesmo em grupo, não necessariamente sozinha, mas que se for preciso estar sozinha e tomar a frente, eu tenho esse potencial. Então isso marcou com certeza a trajetória da minha vida profissional. Quando fui convidada para fazer o solo, eu pensei muitas vezes em não aceitar, porque eu achava que não ia dar conta por ser um solo e por outras tantas demandas que eu já tenho, né, no dia a dia. E eu falei, pra que eu vou fazer isso? Pra que eu vou inventar de colocar mais uma coisa, né, mais uma tarefa, mais uma demanda? Mas ao mesmo tempo, eu sinto que eu preciso falar sobre isso, sabe? Porque é um assunto que não pode ser deixado para trás, que não pode ser tratado como corriqueiro. A maternidade, ela vira a gente do avesso, assim, e se reencontrar pode ser um caminho muito desafiador,
E a gente se perde também como indivíduo mesmo, sabe? De priorizar os nossos filhos, porque é um caminho que a gente às vezes acaba escolhendo por emoção mesmo e um pouco por obrigação também, pelo que a sociedade impõe pra gente. Então, da mesma forma que eu não quero abandonar os meus sonhos, eu senti que era uma oportunidade de trazer para um universo onde eu não vejo falar sobre a maternidade, que é a dança de salão, essa realidade de quantas mulheres se afastam da dança de salão para poder ter filhos, ou depois que têm filhos, se afastam ou são literalmente excluídas. E não só dentro da dança de salão, mas num contexto geral também. Eu não quero que esse solo fique só dentro da nossa bolha, eu quero que ele seja ouvido por todas as pessoas, para que a gente construa esses espaços onde as mães possam estar sozinhas ou com seus filhos. E se elas estiverem sozinhas, que elas tenham rede para que elas se sintam tranquilas em estar em outros lugares e não julgadas por estarem sem os seus filhos. Então, a maior importância nesse solo, além da minha construção pessoal e, né, desses desafios que eu falei para chegar até aqui, é principalmente buscar visibilidade para a maternidade, para tudo que envolve ela, desde as suas gostosuras, como principalmente dos seus desafios. Fazer um solo é algo muito desafiador. Para mim é um processo extremamente importante no sentido de me validar enquanto artista, enquanto criadora, enquanto capaz de fazer algo, né? Dentro da dança, dentro do audiovisual. Então, é um processo de afirmação, né? Do meu lugar enquanto artista criadora. E para mim esse solo tem uma contribuição social no sentido de entender que outras pessoas passam pelas coisas que eu passei e talvez não tenham consciência sobre aquilo. E observando a minha história, observando a minha jornada, né, de certa maneira, possam se identificar, possam se olhar, né, possam olhar para si nesse lugar e, quem sabe, promover mudanças, né, para elas, para a vida delas. Enfim, a gente, com esse trabalho de formiguinha aí, trazendo a arte para mudar a sociedade, de alguma maneira. Curiosa ou curioso para saber como essas e outras histórias se entrelaçam e viram danças ao longo do projeto? Então continue acompanhando Danças de Bolso. Todo mês publicaremos um episódio diferente, que mostrará uma narrativa nova sobre os processos de criação de nossas videodanças. Lógico, sempre atrelado a um pitaco rebelde acerca de temas importantes que habitam as danças de salão e que precisam ser repensados urgentemente, como o que acabamos de ouvir hoje. Para mais curiosidades, siga-nos também no Instagram, @doisrumos. Muito obrigada por sua companhia até aqui e até mais!